Olá, senhores. Muito bom dia. O tema desse vídeo é: o que está acontecendo com o conservadorismo no Brasil? Ou melhor, com aquilo que eles chamam de conservadorismo. Será que o conservadorismo que eles pregam é o mesmo de 50 anos atrás? É o mesmo de 100 anos atrás? É o mesmo de 2000 anos atrás? A resposta é não, não é o mesmo. Porque veja só, aconteceu várias mudanças na legislação do Brasil de tal maneira que leis foram aprovadas baseado naquilo que o povo gosta, naquilo que o povo quer e não daquilo que o povo precisa. Um político foi lá, propôs um projeto de lei, e aí esse projeto de lei beneficia uma parcela da população, o resto que se exploda. E aí quem gostou foi lá e foi lá e votou nesse cara. Bom, se ele prometeu aquilo em campanha política é uma questão, se ele formou um curral eleitoreiro é uma outra questão, e se ele cumpriu ou não é uma outra questão, uma terceira questão, diferente de ambas, diferente de ambas as outras duas. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver a política? Os nossos representantes do passado faziam as leis onde o conservadorismo genuíno reinava. Claro que tinham as brechas da lei, né? As deficiências da lei, claro que tinha, porque são leis feitas por homens, toda lei feita por homem tem deficiência. Tanto na questão de beneficiários e contemplados, quanto no seu cumprimento, no índice de eficiência dessa lei. Mas o que está acontecendo atualmente? O esquerdismo começou a tomar proporções um tanto quanto avassaladoras, assustadoras. E aí o esquerdismo verteu o que nós chamamos aqui de pautas progressistas. Isso deu um boom de currais eleitoreiros. Políticos entraram não para fazer justiça verdadeira, mas para angariar votos, propondo leis que são completamente dissonantes com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí o esquerdismo verteu o feminismo, verteu ideologias de gênero, verteu o aborto, verteu aquela sigla lá LGTV, sei lá das contas. Então houve todo esse embaraço quanto à legislação brasileira. De lá para cá, a coisa foi só desandando, 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 desandando. O progressismo cativou a mente das pessoas de tal maneira que tudo que os políticos falavam, começaram a falar, deram uma sensação de justiça, segurança.
uma justiça e paz. Mas como diz a Bíblia, aquele que disser tem paz e segurança na terra, engano, vai acontecer, está prestes a acontecer uma catástrofe. A família que eles tanto falam que é a base da sociedade já foi desvirtuada faz tempo. Faz tempo. Porque o inimigo de nossas almas, ele desde sempre, ele quis destruir as famílias. Desde quando ele foi expulso do céu, ele quis destruir as famílias, quis destruir tudo que Deus instituiu aqui na terra. Mas aí muitos vão falar, Vinícius, mas você está exagerando, você está pagando de santo, de crente. Você não está exagerando, não? Você não tem o que fazer, não? Tenho muito o que fazer. E uma das coisas que eu tenho muito o que fazer é falar a verdade. A verdade na lata. A verdade precisa ser dita. Nós precisamos parar de enganar e ser enganados. O conservadorismo no Brasil perdeu a sua essência por completo. O que eles pregam, que eles chamam de conservadorismo, eu chamo de pseudo-conservadorismo. Né? É o neoconservadorismo que eu chamo de pseudo-conservadorismo. Uma noção de família completamente deturpada, completamente divergente daquilo que a Bíblia ensina. Então, o feminismo foi quem alavancou esse monte de divórcios. Isso. Houve uma lei, uma emenda constitucional, vou dizer assim, que deu carta de liberdade para as pessoas divorciarem. O casamento que antes era indissolúvel passou a ser dissolúvel. A facilitação do divórcio, projeto do inimigo. Porque a Bíblia diz que casamento é até que a morte os separe. Né? Mas o que está acontecendo? Casamento até que a sorte os separe. Até que a primeira briga os separe. Está acontecendo isso aí. Divisão de bens. Os senhores já estão cansados de saber como funciona isso aí. A mulher, sem ter derramado uma gota de suor, passa a ter metade dos seus bens. Ai, mas e a separação total de bens? Meu filho, o advogado na área entra na jogada e começa a dizer que a mulher se dedicou à família inteira, à criação dos filhos, e não sei o que, e bababá, bababá. E aí dá por deferido, entendeu? A divisão dos bens. Metade dos bens para ela. Mesmo com regime de separação total. Porque nesse caso, o regime de separação total se torna nulo.
A depender do caso, tá? Não são todos os casos que são assim, não. Aí o que acontece? De 2006 para cá, aí que a coisa deu uma avalanche total, total, com a sanção da Lei Maria Capetenha, que de lá para cá começou a desbarrancar tudo. Pergunto aos senhores, a Lei Maria Capetenha fez com que o índice de violência contra as mulheres diminuísse? Não. Todo dia, notícia de mulheres sendo mortas pelos seus ex. Ué, então, de que serviu essa lei? De que serviu? Serviu para prender homens inocentes que não fizeram nada, não encostaram um dedo nas suas esposas. Eu até dou uma pausa estratégica aqui, porque a situação aqui é tão séria, mas tão séria, que o homem, quando vai casar, tem que pensar 2, 3, 5, 8 vezes antes de constituir família. Não estou dizendo que é impossível. Muitos homens já deram essa questão por impossível. Muitos homens já desacreditaram completamente do casamento porque via de leis, via judiciário, para um homem o casamento é muito desvantajoso. Porque ele leva anos da sua vida levantando o patrimônio para uma desvairada qualquer ir lá, em questão de pouco tempo, tomar metade, pelo menos metade dos bens dele. E aí o que acontece? O feminismo está entrando até dentro das igrejas. Muitos pastores estão castrando os homens, estão castrando os machos. Porque focam só em Efésios 5:25. Mas esquece que tem o Efésios 5:22. Efésios 5:22 dispõe que as mulheres devem ser submissas aos seus esposos. Submissas, prestem atenção, não estou falando subordinadas. Subordinação é uma coisa, submissão é outra. Para depois não falar que eu estou sendo machista aqui. Estou explicando bem detalhadamente isso aí. Dificilmente um pastor, um líder evangélico vai pregar em cima disso aí. O texto que eles mais usam é Efésios 5:25. Maridos, amai as suas esposas como Cristo ama a igreja, que a si mesmo se entregou, se deu. E aí muitas confundem, acham que amar a esposa como Cristo ama a igreja é ficar dando presentinho, é ficar comprando presente caro. Dia dos namorados, ficar dando presente. Eu tô falando que o homem não pode dar um presente. Tudo bem, pode dar seu presente, não tem problema nenhum.
pode ir ao restaurante, pode organizar um jantar a dois, não tem problema nenhum, pode. Mas o homem está fazendo isso porque ama sua esposa, não porque ele é obrigado. E que isso seja simbólico. Sim, tem que ter um momento a dois, um momento de dos dois desabafarem um com o outro, ou então terem um momento ali de intimidade, tudo bem, concordo. Agora, para isso, precisa ir num restaurante caro? Precisa pagar diária de hotel 5 estrelas? Não. Os dois podem ter esse momento na casa deles mesmo, em casa mesmo. Pode ir ao cinema, não tem problema nenhum. Pode ir lá comer pizza lá no Iapu, não tem problema nenhum. Mas que isso seja simbólico. Simbólico. E aí, o que acontece? Muitas mulheres ficam com aquela história de homem pé rapado, não mexe com homem pé rapado, homem tem que ganhar no mínimo 5 mil reais por mês para poder prover subsistência da família. Acha que a questão financeira está pautada nisso? E aí quer dizer, quando o cara tem um carrão, uma Land Rover, um Ford Fusion, a mulher fica assim pro lado dele, todo dia manda uma mensagem, toda hora mandando mensagem pro cara. Nossa, tô apaixonado por ele. Mas quando descobre que o cara ganha salário mínimo, mora numa casa simples, ela, ó, eu vou casar com esse pé rapado não. Credo. Eu não. Ih, é ruim. O cara manda mensagem pra ela. Na melhor das intenções, sabe o que ela faz? Não responde. Visualiza, não responde, demora a responder. Porque a vida dela é pautada em interesses. Não tô falando que homem não seja interesseiro, não. Tem homem que é interesseiro também. Mas o que se vê muito é mulher interesseira. Não são todas, mas existe aí aos montes. Para depois não falar que eu tô generalizando aqui. Olha lá. O que acontece? O conceito de casamento está sendo deturpado. Por que eu foco muito em família, relacionamento e casamento? Porque é de uma família, é de um casal que nasce um novo ser. É de um casal que se perpetua a espécie, se perpetua gerações e gerações. É do casamento que se perpetua um exemplo, um legado, ou não, né? Ou não. Porque tem pais cujos filhos não lhes obedecem nada. E aí começa a entrar na vida louca, a menina indo pro rolê, se envolvendo com vários caras, inclusive sexualmente, e o menino, o rapaz, indo pro rolê, pegando várias mulheres, todo dia em casa, chegando depois da meia-noite, bebendo todas, bebendo Heineken, bebendo Skol, bebendo... Nada contra quem bebe cerveja, tá? Tô falando do cara que se embebeda ao ponto de cair no chão. Chega meia-noite em casa, um menino adolescente
chega em casa, que exemplo que vai dar para os futuros filhos? E aí fica com aquela ideia que mulher é artigo de luxo, que quem manda é a mulher, porque se você não fizer o que a mulher manda, hoje à noite você não tem e tal, fica focado nisso. Fica igual idiota pensando nisso, ainda casam por isso. A mulher impõe condição a ele. Ou você casa, ou você não tem o vucu-vucu. Ou você não casa, aí o cara casa por vucu-vucu. Não tem princípios, não tem exemplo para passar, não tem nada. Não sabe nem quanto é 7 ao quadrado. Não aprendeu aquilo que é importante, não desenvolveu técnicas, não desenvolveu habilidades. Vive uma vida miserável e pervertida. Vai passar, que exemplo que vai passar para os seus filhos? Mesma coisa a mulher. Com os ideais feministas na cabeça, vai querer educar seus filhos aos moldes do feminismo e vai castrar seus filhos homens, vai castrá-los. Não pode, não pode. Homem tem que ser ensinado a ser macho e mulher tem que ser ensinada a ser feminina. Ponto. Porque foi assim que Deus criou. Não estou falando que a mulher não pode construir seu mérito, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode dirigir, que a mulher não pode votar. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mulher pode ser tudo isso e ainda ser feminina, ser dona de casa, ser do lar. Mas é claro, dentro de certas compatibilidades, porque não dá, às vezes não dá para cuidar de casa como se deveria e não dá para conciliar trabalho com afazeres domésticos. É corrido. Ou a mulher está trabalhando fora ou ela está em casa. Beleza. A não ser que ela trabalhe só meio período, mas aí vai da compatibilidade da situação. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11:11. Mas no Senhor nem o varão nem o varão é independente da mulher e nem a mulher é independente do varão. Em algumas traduções nem o marido independe da mulher e nem a mulher independe do marido. A dependência é mútua. E nesse contexto de 1 Coríntios 11 fala também que Deus delegou funções a ambos. Então, para concluir isso aqui, eu não vou ler nem 1 Coríntios 7:4, depois vocês leiam lá. Não vou nem ler aqui, porque tudo isso está num conjunto de coisas que devem fazer parte de um casamento. Ai, mas quem é solteiro não pode falar, não pode opinar nada, não está no lugar de fala porque ele nunca foi casado. E quem diz que solteiro não entende nada de casamento? É claro que entende. É só ele ler 1 Coríntios e Efésios, que ele vai ter noções do que é um casamento.
dentro dos moldes bíblicos? Na prática, a prática do casamento, ele não sabe, tudo bem. Mas aquilo que se precisa saber para entrar no casamento, ele pode saber sim. Ele pode saber. Para entender dentro dos moldes bíblicos, o solteiro já pode ler as epístolas de Paulo aos Coríntios e aos Efésios. Ler e ficar ciente de como funciona o casamento. E não cair nessas ladainhas desses pastores, líderes evangélicos feministas e que querem castrar nossos jovens. É pro jovem ficar alerta. Não se curvar à cultura, nem a ideologias, nem a nenhum tipo de pauta progressista. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se não gostou, sai fora daqui desse vídeo. E se for inscrito também e achar que meus conteúdos não estão valendo mais nada, se desinscreva do meu canal, porque eu não estou aqui em busca de validação, nem de monetização. E até o próximo vídeo.